Você falou muito sobre profecia do avivamento. Eu queria explorar essa realidade, porque é, muito se fala de avivamento no nosso tempo, né? Sim. É, e, cara, eu sou um dos caras que não só simpatizo, mas eu sou um dos caras que eu acredito num avivamento genuíno que deve acontecer e que em algum momento venha a acontecer. Só que eu tenho algumas ressalvas, porque eu vejo que muitos irmãos hoje que fazem parte da estrutura do Profecia do Avivamento, como por exemplo, que é uma estrutura que você está inserido, que você faz parte, e até queria que você explicasse também para as pessoas que nos assistem o que é o Profecia do Avivamento, porque nem todo mundo sabe o que Sim. é o Profecia do Avivamento, né? E aí eu vejo duas realidades. A primeira é que, cara, é muita gente. É muita tocha junta, né, meu? É uma labareira. É muita brasa Fogo. junta. E a minha preocupação é que muita brasa junta que não vira uma fogueira só é Pega fogo pra complicado. qualquer lado de um jeito, Não, né? não, não. Você incendeia um monte de lugar e você não incendeia nada ao mesmo tempo. Essa brasa tende a apagar muito mais rápido. Sim. Porque as chamas elas precisam se unir para virar uma fogueira só, né? Mas eu vejo acontecer, e não que essa seja a realidade do professor do avivamento, pelo contrário. Sim, sim. Mas eu tenho uma dúvida. É, você que tem experiência e que transita bem na história do avivamento e que conhece muito disso, cara, o que realmente falta para nós vermos um grande avivamento acontecer? Porque eu vejo o seguinte, eu vejo que grandes missões, novas comunidades, ministérios particulares e carismas particulares de grandes irmãos que a gente vê Brasil afora ministrando, pregando e que fazem parte ou da estrutura ou que fazem parte do mover Profecia do Avivamento, são irmãos que nasceram dentro de uma realidade de grupo de oração, de renovação Sim. carismática. Se não a sua maioria, aliás, se não a sua totalidade, a sua grande maioria. São frutos de grupo de oração. E essas missões, elas normalmente nascem não de uma revolta, Não. mas de uma identificação de um carisma, de um chamado particular, e aí as pessoas, elas deixam de fazer parte do movimento, estrutura, mas carregam consigo a identidade do movimento, então transitam e oram nos carismas. É irrevogável, né? Exatamente, até porque os carismas são para a igreja e não só Sim. para um movimento específico. Aham. Mas muitos saem com aquele discurso de que não, a gente precisava ir mais além e buscar mergulhar mais. E aí, quando entra nesse campo, quando entra nessa realidade, acaba que no final das contas está fazendo as mesmas mesma coisas que coisa fazia com dentro outro de um grupo de nome. oração com outro nome e acaba querendo colocar muita lenha para no final das contas fazer a mesma coisa. E o mesmo resultado que não estava... E aí tem esse grande problema, né? Porque não dava fruto, aí começou a trabalhar pelo resultado e também não deu mais resultado no grupo de oração, aí saiu, foi procurar outra coisa fora. E aí, cara, não tá dando fruto na missão fora, também não tá dando Se resultado. frustra geral. E, cara, ou vira uma grande frustração, ou vira uma Sim. grande competição de quem Sim. grita mais alto, de quem faz mais, ou de quem já tocou pra mais gente, ou de quem já ministrou e pregou pra mais gente. E a gente vê essa barulheira toda que tá acontecendo aí fora. E, no meu ponto de vista, talvez muito barulho pra pouca palavra, Sim. pra pouca comunhão, pra pouca profundidade. E eu acho um risco gigantesco, cara, nesse momento. Porque todos nós queremos provar de um grande avivamento. Sim. Mas a que custo? A que custo um grande avivamento? A custo de sermos reconhecidos, a custo de termos uma agenda cheia, a custo de realmente mostrarmos para as pessoas o que a gente está fazendo. Vespero. Pois é. Não, mas, cara, eu pergunto, é um vespeiro. É colocar você literalmente numa calça Pergunta. justa, né? Mas tá tranquilo. Mas, cara, mas talvez não seja o melhor indicado para falar sobre isso, porque você tá dentro e você lida com irmãos que têm um desejo genuíno pela unidade, cara. um desejo genuíno pelo avivamento, mas você sabe e consegue enxergar as pessoas que estão lá para gerar uma agenda, para se Não autopromover, são só as bênçãos, as não. pessoas que fazem um barulho muito grande em torno de si próprio, Sim. entende? Então, cara, como que é isso aí, Vamos Jeff? Fala pra gente, vamos cara. começar pela profecia do avivamento. A profecia do avivamento é um acontecimento que tem na Canção Nova. Sim. Poderia ser chamado de evento, na grade consta como evento, mas evita-se um pouco esse termo, porque um evento, dentro de uma estrutura como a Canção Nova, ele tem toda uma divulgação. Sim.
E a Canção Nova Da não Canção divulga. Nova, né? E a Canção Nova não divulga a profecia do Parece avivamento. até que faz questão de não divulgar, né, Propositalmente. mano? Eu acredito que seja intencional. Até porque existem coisas que acontecem lá que não pegaria muito bem serem filmadas, serem divulgadas. Eles não transmitem, né, na grade. Eles não transmitem na TV aberta. Com muito custo, passou-se a transmitir via YouTube, no canal Avivamento CN. Até você que está acompanhando, siga lá também, além de Videira Cash, siga lá Avivamento CN, que tem muita coisa boa lá. Só que não era transmitido, Derson, por quê? Cara, imagina os caras orando pelo Brasil e denunciando corrupção numa época de Lava Jato. Que maravilha. Delícia. Então, a Canção Nova também é um CNPJ. E ela não pode sofrer retaliações, sanções por conta de um grupo. Não estou falando que é certo ou errado aqui, eu estou só falando o que eu imagino. Então, eles não divulgam, não tem lá na grade, e por incrível que pareça, é um dos eventos que mais cresce em número de pessoas. Mesmo sem divulgar, mesmo sem... Hoje, muita gente já conhece a profecia do avivamento, porque acontece todo ano. Os irmãos agora estão fazendo em outros de estados, maneira né? itinerante em outros estados. E os principais caça-fantasmas do país estão lá, né? Exato, Uma porque galera. a questão é o seguinte, cara, quando que uma pessoa, sei lá do Maranhão vai conseguir ir na Canção Nova para participar do evento? Eles conseguem ir até lá, cria-se uma estrutura lá e eles fazem a profecia do avivamento. Isso é muito bacana. A profecia do avivamento, ela é conduzida pelo Padre Roger, né? Um caro servo de Deus, um santo homem, né? A gente evita falar esse nome santo, né? Mas, cara, ele é muito diferente, mano. Ele é embaçado demais. Fábio Lira, e tem, acho que o Alex também, se eu não me engano. E acho que agora quem tá ajudando bastante ele é o perto daqui da Zona Sul. Evandro Nunes. Uma benção também. Que a gente quer trazer também Caro aqui. servo de Deus. Um cara sensacional. A Canção Nova faz esse evento uma vez por ano. E surgiu a profecia do avivamento através de irmãos que começaram a orar na madrugada. Na Canção Nova. Eles acordavam para orar por avivamento. Os membros da Canção Nova? Alguns membros. Fábio Lira e outros irmãos. E aí, um dia, o Senhor falou que queria que eles fizessem algo porque mais pessoas estavam sendo levantadas em diversas partes do país para acordar de madrugada e orar por avivamento. Tá vendo? Não é Frei Gilson que começou com oração de madrugada, não. O pessoal já orava lá atrás. E aí eles começaram a orar de madrugada, depois eles fizeram a profecia do avivamento. A gente esteve em todas as profecias do avivamento. Tanto que, até tem uma curiosidade, a primeira vez que tocaram o shofar na profecia do avivamento e levantaram uma bandeira do Brasil, o shofar era do Cláudio e a bandeira do Brasil era minha. Profético isso, hein? É verdade, cara. Ó. Eles carregavam o shofar e a bandeira do Brasil para todo lugar. Eu me lembro disso. E o Senhor nos disse isso, né? Quando eu estava em Israel, o Senhor falou para eu pedir a bandeira da guia. Olha que vergonha. Que era para eu levar a bandeira onde eu fosse ministrar, que era para eu nunca esquecer de orar pela nação, e também aquilo serviria de sinal daquilo que Deus vai fazer na nação. Então, a missão sempre intercedeu muito pelo Brasil. E aí, eles começaram a fazer a profecia do avivamento na Canção Nova, e fazia esse ajuntamento de irmãos com o mesmo coração voltado para o avivamento, porque nós acreditamos que haverá um último avivamento na terra e que esse avivamento fluirá de dentro da Igreja Católica. A gente acredita nisso há muitos anos, desde o início da Rio de Deus. E coincidentemente, o Cláudio sempre gostou muito de Casa de Davi, Mike Shea. E lá havia uma profecia do Rio do Leão, que
falava sobre o avivamento, falava sobre a Igreja Católica também. E aí, o padre Roger, no início da profecia do avivamento, ele lança um livro falando da profecia do avivamento e falando da mesma coisa, que o avivamento fluiria do Brasil, né, e citando a Igreja Católica. E aí a gente, no meio dos dois, falou, caramba, né? Trabalhando com unidade. E aí conseguimos fazer a ponte entre os dois através do Robson Fontes. Sim. Para que os dois se encontrassem. Que era Pequeno Rebanho, né? Pequeno Rebanho. Isso. E aí eles fizeram uma ligação e eles conversaram, né? Falando sobre o avivamento. E os dois acreditando na mesma coisa. Tanto que teve até uma das profecias do avivamento que a gente conseguiu fazer com que o Mike fosse até lá, né? Foi algo bem marcante, né? O padre Douglas também já levou o pastor Efigênio, mas não na profecia, lá no Somos Um do Betinho, sim, da marca. E eu acredito, Derção, que sem avivamento não vai ter avivamento, sem unidade não vai ter avivamento em lugar nenhum. Então, quando você fala de canção nova, profecia do avivamento, para fluir ali, tem que ter unidade. Tem que ter unidade, que aí a gente entra naqueles 3 aspectos de novo, da fé, da esperança e do amor. E mesmo que se em algum momento não flui unidade, porque você junta muitas pessoas diferentes, a misericórdia de Deus, ela sempre dá um jeito de entrelaçar os irmãos, e apesar da gente, o Senhor vai lá e executa e faz. Porque o povo também não tem culpa das nossas mazelas, né, em cima do altar. Então o Senhor sempre faz. Só que a gente também acaba percebendo, né, algumas atitudes em nós de querer se aproveitar da situação. E aí nessa hora você tá com o punhal na mão, né? A gente costuma brincar que você estar em evidência não tem problema, desde que você tenha uma faca no pescoço. E não tenha medo de usá-la. Na hora que você vê que vai perder a linha, você tem que morrer. Então, estando diversas vezes na Canção Nova, o que, principalmente na profecia do avivamento, era esse sentimento de, cara, eu não pertenço a esse lugar, isso aqui não é realidade minha realidade é minha comunidade, né? Minha realidade é a missa na Santa Rosa, com as senhorinhas, sabe? E eu tenho que fazer com o mesmo zelo que eu faço aqui, né? E eu tive a graça de cantar Santidade de Vida para o Monsenhor Jonas, que ali eu zerei. Zerou tudo que podia. O pessoal fala assim, cara, qual foi os lugares, as coisas, o lugar que você tocou, o melhor lugar que você tocou? Todo mundo já fala da Canção Nova, né? Eu falo assim, não, o primeiro foi cantar numa missa no Santo Sepulcro, em Israel, com o violão desligado e sem microfone. Foi o melhor lugar que eu já toquei na vida, o melhor momento. Eu falo assim, cara, mas você já tocou na profecia do avivamento, a música de vocês virou tema, né, da profecia, que é Sararei o Brasil. Não foi esse momento. E eu não tô falando isso com demagogia não, Derção. Sim. Eu não sei se eu vou ter outra oportunidade de estar no Santo Sepulcro, e me chamaram para tocar. Eu nem tava servindo, eu tava turistando mesmo ali, sabe, impressionado. E de repente a Ana Lúcia, que era do Ministério Amor e Adoração da Canção Nova, falou, Jefferson, canta essa daqui, faz essa missa. Eu falei, pelo amor de Deus, agora. Sabe, que delícia. Que delícia. Foi o melhor momento. E o segundo foi esse, que a gente tava lá cantando, o Monsenhor Jonas estava ali e eu tava assim, ó. Porque, cara, o homem é santo, cara. Sim. O homem é santo. E de repente, o final da homilia dele calhou com Santidade de Vida e a gente cantou. Eu olhando, até a irmã do ministério lá errou uma parte, aí o Monsenhor Jonas olhou assim, aí eu, perguntam e zombam de Deus. Aí ele deu uma risadinha assim, cara, eu nunca vou esquecer aquele olhar, sabe? O Senhor riu pra pra você, você, hein? Cara, Pra porque você. foi, mas
Todo mundo acha que foi eu que errei, mas não fui eu, não. Viu? Você ajudou, na verdade, Não, né? na hora que erraram, eu fui ajudou. lá e fiz. Mas tava todo mundo junto, erramos. Você tem que ter esse sentimento de humildade, cara. De saber que aquilo ali... a gente leva isso em todo lugar, né, Anderson? Eu tô aqui, cara, mas eu tô com esse mesmo sentimento. Falo, cara, sabe... Eu tenho que ficar na minha, sabe? Ô, Jefferson, não fala tanto. Você tá falando muito, os caras não falam nada. Porque eu fico... Você é o cara aqui, gente. Eu tento voltar para o meu lugar. Acho que é Eclesiástico 32, se eu não me engano. Eu tento voltar para casa, cara. Para o meu lugar. Baixar a bola. Toda vez que eu ministro em algum lugar, eu termino pedindo para Deus me humilhar. E normalmente acontece. Eu sempre dou uma bola fora, erro, falo alguma coisa. Pra saber quem é você mesmo. Aí eu volto para mim Pra ali. deixar registrado E que fala- foi Deus que fez. Exatamente. Tudo que aconteceu e no de bom. avivamento é isso também, cara. Você tem... Primeiro que ali é a casa dos caras. É a Canção Nova. Qualquer um que vai pra lá tem que estar ciente de que ele não tá na casa dele. É a mesma coisa de eu chegar aqui e querer trocar os microfones de lugar. Eu vou na tua casa e eu falo, caramba, quem colocou essa geladeira aqui? Peraí, eu vou lá e mudo. Então, falando do evento Profecia do Avivamento, nós temos que nos submeter ao discernimento dos irmãos que estão conduzindo. Padre Roger, Fábio Lira e os irmãos da música, o Emanuel está à frente da música, aquilo que Deus colocou no coração dos irmãos e aquilo que o Senhor inspira em mim, eu submeto ao discernimento de todos, para que a gente